júri e do público por estarem aqui presentes. O meu nome é Diogo Serra, fui orientado pelo professor António Ravara e venho-vos apresentar um sistema de prova para programação log free. Começando com um pouco de contexto, este trabalho visa raciocinar sobre programas concorrentes. Este tipo de programa é suportado pelas recentes arquiteturas multicore e permite uma utilização mais eficiente de recursos, assim como lidar com a escalabilidade de sistemas informáticos. Contudo, os programas concorrentes introduzem interferência entre processos, a qual é geralmente controlada utilizando mecanismos baseados em locks ou em primitivas não bloqueantes. Este trabalho foca-se então em programas que utilizam primitivas não bloqueantes, as quais têm uma abordagem otimista em relação à modificação de recursos partilhados, o que permite tirar grande partido da concorrência, mas torna difícil fornecer garantias sobre a interferência. Em particular, são abordados programas log free que requerem que algum subprograma faça progresso, garantindo que o sistema resultante evolui. Finalmente, para implementar estes programas, foram escolhidas as primitivas loadlink e store conditional, pois, como explicado no documento, são mais expressivas que o habitual com parent swap. A primitiva loadlink lê o valor de uma posição de memória partilhada e guarda numa variável local, enquanto a primitiva store conditional guarda o valor de uma variável local numa posição de memória partilhada. Adicionalmente, o loadlink requer que essa posição de memória se mantenha inalterada desde o último loadlink e indica o resultado desta escrita condicional. Dada a elevada interferência dos programas descritos, o objetivo deste trabalho é então fornecer uma maneira de garantir a sua correção. Para isso, são utilizadas técnicas de análise de programas que inspecionam o comportamento de um programa e fornecem garantias acerca da sua execução. Estas técnicas são especialmente úteis para validar aplicações críticas ou externas. Em particular, foi desenvolvida uma lógica para verificação que analisa o programa antes de executar, modelando-o através da semântica operacional da sua linguagem e verificando se satisfaz uma dada especificação, garantindo assim a sua correção. Nesta área de investigação, já existem vários trabalhos relacionados nos quais nos baseamos, tais como a pioneira lógica DOR, que permite verificar programas imperativos sequenciais sem acesso à memória, a lógica de separação, que estende a anterior para permitir verificar programas com acesso à memória, e a lógica de separação concorrente, que aumenta a lógica de separação com composição paralela e recursos partilhados. Como esta última limita demasiado a interferência entre programas concorrentes, a abordagem Rely Guarantee estende a lógica DOR com composição paralela e uma maneira de raciocinar sobre qualquer tipo de interferência. Finalmente, a lógica RGSEP combina estas duas últimas para provar a correção de programas imperativos concorrentes baseados em locks com acesso à memória e qualquer tipo de interferência. Detalhando o sistema de prova desenvolvido, neste slide é mostrada a sintaxe da linguagem de programação-alvo. Esta sintaxe tem como base aquela da lógica de separação concorrente, a principal diferença sendo a substituição de comandos bloqueantes pelas primitivas loadlink e store conditional. Um programa pode então ser um comando básico, tal como uma leitura ou escrita, ou então uma escolha condicional, um ciclo, uma composição sequencial ou uma composição paralela. Concretizando com um exemplo, neste slide podemos então ver um programa log free que incrementa um contador. Inicialmente, a variável res, que indica se o contador já foi incrementado, é afetada com o valor 0, utilizado para representar falsidade. Após esta inicialização, o programa vai tentar incrementar o contador até suceder, padrão que é bastante comum neste tipo de programa. Para isso, o valor do contador é loadlinked para a variável first, essa variável é incrementada e, finalmente, o resultado de fazer store conditional é guardado na variável res. O ciclo termina quando o store conditional tem sucesso, à altura em que o contador é incrementado. Após codificar um programa, a semântica operacional modela a sua execução. Neste trabalho, a semântica operacional é estruturada, isto é, definida por indução na estrutura de um programa. Sendo baseada naquela da lógica de separação concorrente, a principal diferença é a adição de informação local que mantém os endereços loadlinked por cada thread. Como podemos ver na definição da função de transição, os comandos são anotados com o identificador que é utilizado nas configurações para manter o conjunto de endereços loadlinked. Detalhando a abordagem com a transição para o comando loadlink, este comando evolui para a configuração final skip,
onde a variável da esquerda é mapeada para o conteúdo de memória da localização dada pela variável da direita. Finalmente, essa localização é adicionada aos endereços de load link da thread que executou o comando. Após modelar os comandos e sua execução, são definidas as propriedades que se podem formular acerca dessa execução. Utilizando uma vez mais a lógica de separação concorrente como base, o principal contributo aqui é a adição de asserções partilhadas inspiradas naquelas da RGCEP. Estas asserções capturam o que se verifica no estado partilhado caso uma variável load-linked pela thread se mantenha inalterada. Como podemos ver neste slide, são suportadas as habituais expressões booleanas e operadores da lógica. Adicionalmente, existe o literal emp, que representa a memória vazia, o operador points_to, que representa uma célula de memória com um dado valor, e o operador de separação, que representa uma memória que pode ser dividida em duas partições, cada uma satisfazendo uma dada propriedade. Para lidar com a interferência, de maneira análoga à lógica de separação concorrente, os recursos partilhados descrevem os invariantes mantidos nas estruturas partilhadas. Como se pode ver na seguinte definição, um recurso é um conjunto de propriedades com uma estrutura particular. Intuitivamente, cada elemento do recurso indica a propriedade P que o valor V guardado numa localização X satisfaz. Dado que P é separado, essa propriedade pode referir outros blocos de memória. De maneira a avaliar as propriedades e recursos, são então definidas as funções P e R caligráficos, que indicam quando um estado satisfaz uma dada propriedade ou recurso, respectivamente. Finalmente, compondo todos estes elementos, temos a definição de validade, que indica quando um programa C, executado num ambiente que respeita ao recurso partilhado de gama e começando num estado que satisfaz a propriedade de P, tendo feito load link às variáveis de delta1, não aborta e termina num estado que satisfaz Q, tendo feito load link às variáveis de delta2. Com o objetivo de fornecer uma alternativa sintática para provar a validade de um programa, as regras de inferência são a componente final do sistema de prova. Neste slide, podemos então ver a regra de inferência para o comando storeConditional, a qual requer que o programa comece com 4 blocos de memória, 2 locais, P e P', e 2 partilhados referentes à estrutura armazenada na localização Z, Q e Q'. Adicionalmente, é requerido que, juntando um bloco local com um partilhado, o invariante da localização de destino seja respeitado, onde a variável y que está a ser armazenada é substituída por v, utilizado para referir o valor armazenado nessa posição. Finalmente, a regra diz que, caso o comando tenha sucesso, o bloco de memória local P' é trocado pelo bloco partilhado Q, ou caso falhe, a memória local permanece inalterada. Voltando ao exemplo do contador, neste slide é detalhada a prova de que o programa o mantém positivo e, adicionalmente, começando com uma memória e conjunto de localizações load-linked, acaba nessas mesmas com uma memória e conjunto de localizações load-linked vazias, acaba nessas mesmas condições. Após inicializar a variável res, o invariante do ciclo while é estabelecido, o qual diz que, independentemente do storeConditional ter sucesso, a memória local se mantém vazia. Caso o ciclo preserve esse invariante, no fim da sua execução obter-se-á esse invariante e a negação da condição do comando while. Finalmente, como esta última condição implica que a memória local é vazia, utilizando a regra da consequência lógica, obtém-se o resultado desejado. Voltando à prova do invariante do ciclo while, pode-se também concluir que inicialmente a memória é vazia. Após fazer load link do contador, obtém-se um invariante associado a essa estrutura a partir dos recursos partilhados. Mais uma vez, utilizando a regra da consequência, conclui-se que adicionando 1 ao valor lido, este se mantém positivo. Fazendo então a substituição do valor incrementado pela variável local, esta mantém-se positiva. Finalizando a prova, como a variável local respeita ao invariante do contador, a mesma volta a ser transferida para o estado partilhado. Concluindo, a principal contribuição deste trabalho é então a formalização das primitivas load-link e storeConditional. Esta formalização é conseguida através da extensão de formalismos existentes, adicionando aos componentes
adicionando as componentes necessárias para provar a correção de programas log-free baseados nessas primitivas. Para isso, foi desenvolvido um sistema de prova e fornecidas novas regras de inferência. Finalmente, embora não tenha sido abordado nesta apresentação, no documento é detalhado um argumento estruturado acerca da prova de correção deste sistema de prova. Dado tratar-se de um trabalho cujo objetivo é mostrar como se podem adaptar sistemas de prova existentes a um novo cenário, há bastantes tópicos que ainda devem ser melhorados de maneira a mais facilmente provar a correção de programas. Podem-se então generalizar variáveis para expressões, permitir a libertação de memória concorrente, especificar mudanças no estado partilhado, refinar a granularidade dos recursos partilhados, formalizar a prova de soundness ou, finalmente, desenvolver uma implementação prática deste sistema. Assim concluo a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção.